Olá, sejam muito bem-vindos ao programa De Dentro para Fora. Aqui falamos sobre temas que transformam vidas e nos ajudam a viver melhores momentos. Hoje vamos explorar um tema muito importante: estressores internos e externos. Para a nossa fala de hoje, nós teremos a psicóloga Ana Paula, uma mulher incrível, com graduações até no exterior, porém, ela vai nos trazer do dia a dia, a fala, a conversa do dia a dia, para que nós possamos, de fato, incluir esses insights no nosso dia a dia. Para nos ajudar nessa conversa incrível, eu tenho o prazer de receber a Ana Paula Porcino Teles. É isso, Ana. Meu É, Deus, que eu, nome lindo. eu sou muito grata. Sou muito grata de ser a Ana Paula Porcino Félix. Sou muito grata de estar aqui somando. E gratidão pelo convite. Sim, eu sou a Ana Paula Porcino Félix, psicóloga e gestora financeira também. Ana Paula, para começar, o que são estressores internos e externos? Como podemos identificar eles na nossa vida? Bem, então, falar sobre uma questão dos estressores é muito importante, principalmente para este período ao qual nós estamos. Porque nós estamos em janeiro, sejam bem-vindos, né, ao novo ciclo, né? Nós estamos, e janeiro é um período onde que é muito importante falar sobre a saúde mental, a saúde emocional, tanto é que tem a campanha Janeiro Branco, que está relacionada ao quê? Ao cuidado da saúde emocional. E a grande questão é que a questão dos estressores são qualquer estímulos que podem gerar desconfortos. E esses estímulos são fatores internos e externos. Como assim? Os internos, digamos, se você anda preocupado é um estímulo, é um fator estressante, né? É um preocupado com o quê? E essa preocupação te leva ao quê? Aumento da ansiedade. Algumas pessoas, quando estão mais preocupadas, começam a roer, ou pode ocorrer alguns efeitos, né, como alterações alimentares, entre outras coisas. Então, esse assunto, ele é muito importante, porque se nós queremos desenvolver um projeto de vida, a gente precisa identificar os estressores. E o autoconhecimento auxilia quando nós nos conhecemos quais são os fatores estressores externos e internos que influenciam no nosso dia a dia e como evitá-los, nós temos a chance de desenvolver mais ações que potencializam mais saúde. Um exemplo, você não foge da rota, você consegue seguir a uma caminhada. Uma caminhada do quê? Digamos, de sonhos, projetos, então falando, né, num plano, esse é um momento que todo mundo coloca as metas, né? Meu plano. Verdade. Alguns falam que é o plano da virada, mas todos nós estabelecemos projetos. E quantas vezes alguns projetos não são realizados porque ocorreram fatores estressores, e até mesmo internos ou externos, que impediram. Então, quando nós começamos a identificar e saber, faz a diferença. Talvez a pergunta seja se você aqui me olhando, eu tô aqui pensando, né? Que fatores são esses, né? Exatamente isso. Que fatores são esses? Que fatores internos? Qual a correlação deles, dos fatores internos e desses fatores externos? Como que a gente poderia correlacionar eles? Um exemplo, eh, alterações na economia é um fator externo, alguém doente da família é um fator externo. Hã, Outros exemplos dos fatores, o trânsito é um fator externo que pode causar
problemas. Sem falar que tem o aspecto dos trabalhos, dos ambientes dos quais você esteja. E toda ação gera uma reação dentro de nós. Um exemplo: se você começa a ficar irritado com alguma coisa, vem da onde? Vem de um fator externo que vai gerar uma alteração nos seus sentimentos. Exatamente isso. E como que eu posso, nesse momento, interferindo na sua fala, eh, gravar isso? Então eu tive uma situação que prática, gerou em mim um estressor interno. E eu percebi imediatamente, como eu posso fazer para identificar e não carregar ele dentro de mim? Como que eu poderia fazer isso? O autoconhecimento é importante, porque o que faz, causa estresse para mim, pode não causar para você. Então, saber quem é você, o que eu gosto, o que eu não gosto, são chaves importantes. Ok, Isso são um fator. A outra questão, como lidar, puxa, se a situação me deu muita raiva, gerou desconforto, e detalhe, gente, 5 minutos de raiva, ciência, libera 26 horas de hormônios de estresse, que é o cortisol. Então, pode observar, quando você fica muito com raiva, o seu corpo reage. Com dores nas costas, com dores. Então, é as alterações. Então, se você sabe, olha, se aquela situação me dá raiva, opa, o que eu posso fazer? Será que eu tenho que ser mais comunicativa? Será que eu tenho que delegar? Será que eu preciso rever? É sempre importante fazer um exercício. O que eu estou sentindo, que pensamentos geram em mim e que possíveis soluções que eu posso realizar. Vamos trazer um exemplo real. No trânsito. Eu não sei qual cidade, a gente está aqui em Curitiba. Mas Curitiba já tem a gente já pega trânsito, concorda? muito. Então, o que que o trânsito gera, muitas vezes? Estresse. Então, e esse estresse pode aumentar até mesmo a irritabilidade, concorda? Concordo. Então, quando você está numa situação dessa, você tem várias coisas. Um exemplo, você pode pegar, se você sabe o horário, pode evitar, Olha, isso é uma boa saída. né? Você sabe o horário. Ah, Se então. programar. Sim, mudar a rotina ali. Ah, então eu vou trabalhar até X horário, ou vou fazer um extra para sair depois, ou vou entrar mais cedo para não pegar o É trânsito. pegar o horário de rush. Exato. Outra possibilidade, se está tendo trânsito, leva algum material, podcast. É Algo para você verdade, olha começar a aí, ó. ouvir, né, É, digamos ali, colocar músicas. Gente, músicas ajuda bastante. Músicas são terapêuticas muitas vezes. Se você está muito tenso e se você tem uma música, uma lista de música das quais contribuem para o seu bem-estar, você relaxa, começa a cantar, muda o foco, e isso você vai estar também desenvolvendo a inteligência emocional. Então você, para toda situação, tem várias possibilidades, desde que paramos para olhar para elas. que é o autoconhecimento. O autoconhecimento é uma coisa, aí o posicionamento é outro. Você pode fazer, então, eu posso saber, mas não agir. Então, se posicionar para gerar um novo hábito. Imediato, tem coisas que têm que ser imediatas. No trânsito, então, olha, se eu tô ficando irritada, use o outro, comece a verbalizar, cantar, colocar para fora. Então, a seu posicionamento irá auxiliar você a gerar um novo hábito. E ali você encontrar a possibilidade a qual seja mais adequada para aquele momento. É verdade. Você fez um comentário sobre o cortisol. Eu gostei muito desta informação, que ao 5 minutos de raiva te geram 26 horas de cortisol, aumento de cortisol. Então, se uma pessoa está lidando com raiva o tempo inteiro, constantemente, o cortisol dela é altíssimo. Então, o nível de estresse dela é alto. Por isso que é importante do autoconhecimento para poder ter controle do próprio hormônio do estresse. E eu até coloquei aqui, né, corpo.
Porque a grande questão da alteração do nível de cortisol irá ocorrer disfunções. Tem uma das áreas de estudo que é psicobiologia da ansiedade. E uma das coisas que foram assim chaves. O cérebro ele está em movimento. Não é uma coisa, todo mundo sabe, né? O cérebro sempre está em movimento, o nosso corpo está em movimento. Só que a questão das disfunções do níveis do cortisol, ou de outros hormônios que potencializam o bem-estar, eles vão causar um grande efeito no nosso corpo. Então, inflamações, problemas de inflamações pode estar ligado também, um dos problemas, né? A questão do nível de cortisol. Muitas vezes, o nível de cortisol pode desencadear doenças psicossomáticas ou autoimune, pode estar relacionadas. Então, é muito importante de a gente estar atento que o nível de cortisol, gente, nesse tempo que nós estamos vivenciando, é muito fácil a gente produzir os hormônios de estresse. E esse cortisol ele vai estar totalmente ligado com a nossa saúde emocional, que são os estressores internos, que foi gerado do estressor externo, que é a raiva. Um exemplo, a raiva, ele gerou um estresse, que gerou um estresse interno, que é um estressor interno, e isso também vai trazer um desafio nas nossas emoções, porque vai ficar totalmente descompensado. E o que você diria para uma pessoa que está passando por isso hoje? Eu quero ressaltar uma coisa em relação à raiva antes, né? Até Claro. coloquei aqui. A raiva, a questão assim, todos os sentimentos são importantes para o ser humano. O problema é o excesso. Igual, excesso de amor gera o quê? Ciúmes, sufoca, gera codependência. Excesso de raiva, porque a raiva também impulsiona algo. Quando você fica irado, eu vou fazer! É verdade. Tanto que a palavra de Deus diz, né? Irai-vos, mas não pequeis. Então, eu quero dizer que a raiva, ela pode impulsionar, mas a raiva em excesso, ela pode causar, sim, reações, que é nesse aspecto. E a sua pergunta foi que as pessoas podem como as pessoas podem reagir, né, para uma intervenção imediata. Exatamente isso. Então, a questão de uma intervenção imediata depende de cada um. Certo. Então, eu vejo a importância de a gente desenvolver a prevenção. Pequenas atitudes transformam vidas. Verdade. Então, se você sabe ter uma rotina de autocuidado, e autocuidado, a palavra está muito banalizada, né? Temos que cuidar com isso também. Mas o autocuidado, ele refere-se ao quê? Se respeitar, saber dizer não aos momentos em que é necessário. Dizer não, separar tempo para exercitar. Quando você está muito tensa, você pode caminhar, gente, libera. Porque tem muitas. Correr, isso auxilia a trabalhar o corpo, liberar recursos de hormônios que vão impactar, causando bem-estar. Inclusive o cortisol. Exatamente. Ao invés de pegar o carro Vai caminhar. e gritar e bater. Gente, quantas pessoas já executaram coisas no momento de raiva e se arrependeram? E eu estou Muitas. falando no trânsito, Em casas. pessoas, brigas que ocorreram. Fatalidades, né? E sem falar nas finanças também, porque na raiva eu conheço pessoas que quando elas estão com raiva, elas pegam o cartão do marido e compram, e não é uma compra inteligente. Então, o excesso, gente, que é o problema. Sim. Então, se você começar a ter uma rotina diária, que parece é uma prevenção, o autocuidado, trabalhar a respiração, igual um exemplo, entre o coração e o cérebro, são formados hormônios de bem-estar. Então, quando você faz um exemplo simples, o nosso corpo tem respostas, o nosso corpo é lindo.
Cada parte do nosso corpo tem a sua função. Os olhos têm a sua função, os ouvidos têm a sua função, a boca. E se a gente alinhar as pequenas ações, um exemplo, quando alguém está ansioso, se alguém coloca a mão, dá a mão, não ajuda, um abraço muitas vezes, são ações que podem gerar amparo, né? Claro, com respeito e carinho. Sim, com Não com certeza. violência. Então, quando vocês uma pequena atitude de autocuidado, você expressar os seus sentimentos, seja através da escrita. Esses materiais todos que eu sou também coautoras, eles representam coisas nesse sentido, exercícios diários para treinar, porque no momento de estresse, a pessoa sabe como reagir. Então, se você todos os dias sabe expressar o que eu sinto, né, quais são os meus pensamentos, e escrever, você já vai trabalhando o seu autoconhecimento. Então, você não fica tenso quando vem uma situação, você vai pensar antes, 2, 3 vezes antes de agir. Em relação ao corpo, o que fazer? Então você pode pegar e fazer um pequeno amparo, um exemplo. Esse movimento une as mãos formando um coração e é só um amparo dentro do coração. Sim, sim. Que interessante essa técnica. E você vai trabalhando a respiração. Ó, vamos lá, enche e solta. E vai batendo suavemente. Parece bobo, mas se você dá esse amparo, não tô focada na atividade, né? Mas se você parar, respirar e prestar atenção ao seu corpo, a essa respiração, irá te ajudar. Mas é treino. Mas a gente acha loucura fazer isso, né? É vergonha. Ou você então, assim, essas ações que eu estou mencionando é uma delas, porque quando você vir a situação estressora, você vai saber reagir. Porque o que acontece? Os fatores externos e externos ocorrem todos os dias. Todos os momentos, né? Todos os momentos. Você vai pegar um carro, você vai sair, você vai no mercado, você vai atender um cliente no consultório, todo o tempo você está sujeito a estressores internos e externos, estressores de ambientes. Então, todo o tempo você está. Então, o que você está nos dizendo é que é gerenciar dentro para que esses estressores, quando eles chegam, no caso da raiva, como a gente estava falando, você percebeu um momento ali, e tem muitas pessoas que têm uma tendência maior a ter raiva, a expressar a raiva de uma forma muitas vezes violenta. Então, se de repente você perceber isso próximo de você, você consegue gerenciar e talvez nem ser alvo de uma pessoa violenta. Você cuida de você e você cuida do ambiente também. É possível isso? Sim, quem olha dentro floresce fora, uma coisa assim, tem um ditado. Mas a grande questão é que quando eu olho para dentro de mim, eu consigo agir de uma maneira diferente no meio. Um exemplo, eu vou dar um exemplo, Ana. Eu, Ana Paula, eh, é um outro assunto, mas eu vou dar esse exemplo que vem na minha mente agora. Eu, Ana Paula, eu aprendi que a gente pode conhecer alguns lugares e usando o aplicativo que traz um bom recurso. Que conheço o restaurante, ele me indica de restaurantes e tudo mais. A minha mudança, eu conheci esse aplicativo e qual tem sido auxiliado no meu desenvolvimento da inteligência financeira. Eu mudei conhecendo lugares e tal, mas eu também quis convidar outras pessoas a conhecer. A minha mudança, né, ao conhecer esse aplicativo, impactou outras pessoas. Assim, quando tem uma situação como essa, você pode perguntar: Oi, olha aqui. Gente, às vezes olhar no olho no olho, isso também auxilia. Vamos conversar sobre isso? Vamos mudar, ver outra possibilidade. É muito comum as pessoas ficarem no ciclo. Olha, se todo mundo está sendo julgando, uma roda de julgamentos,
as pessoas começam ali a julgar, não é? Ah, Sim, bababá, barará, sim, bababá. sim. Porém, você sendo alguém de diferente, não, que tal a gente olhar essa situação com outros olhos? Quando você mencionou, até escrevi a palavra, né? Quando a pessoa que expressa raiva de uma forma violenta, são vários fatores. Todo ser humano já sofreu de alguma ferida, de algum trauma. A idade que nós estamos, gente, ocorreram várias situações. É, Corretíssimo. então, as dores, os traumas podem influenciar. Claro que hoje também tem pessoas que não vivenciaram algumas coisas, como eu vi, quem brincava na árvore quando era criança, quem subia na árvore, quem brincava na rua, né? Eu estava num evento e a pessoa falava isso. E hoje são poucas pessoas que podem não fazer isso. Não significa que elas não têm uma outra vivência que tenha gerado também desconforto. Verdade. Então, assim, existem 5 feridas universais. E essas feridas podem ser a dor do abandono, a dor da rejeição, a dor da traição, a dor da injustiça. São ações que podem causar impacto. E sem falar dos traumas, perdas. Cada um reage. Então, é muito importante, se você percebe que está em exagero, excesso de amor, excesso de algo, é tempo de rever, porque isso causa desequilíbrio. Ao causar desequilíbrio, afeta você e o meio. Mas também a sua mudança pode mudar você e você mudar a sua casa, o meio. Verdade. Uma mãe pode aprender um conteúdo e ensinar ao seu filho algo diferente. Eu sou exemplo disso. Falando, né, quando eu era criança, a minha mãe colocava bilhetes na nossa cama, nas nossas coisas. A atitude dela, ela não teve isso. Hoje, eu e meu irmão temos uma tendência de fazer coisas com bilhetes. Mandar, não é tanto como outras pessoas, mas a gente manda, oi, escrever, porque foi ensinado. A minha mãe, vou dar um outro exemplo de atitudes. Não importa. E eu tô falando agora que agora até mudou o meu contexto, porque eu sinto que a importância de falar isso. Eu não sei quem está assistindo isso. Agora mudou assim, mas o meu coração arde em dizer: todo mundo pode aprender algo novo. Não importa se você teve estudos ou não teve estudos. Basta uma atitude. E quando eu falei da minha mãe, né, um exemplo, Natal, recentemente acabou, né, estamos num ciclo novo, mas eu vou trazer um exemplo do Natal. Na minha família, a família da minha mãe não tinha festa de Natal. Não tinha festa de Natal. Mas a minha mãe via porque minha mãe começou a trabalhar com 8 anos de idade, via nas casas que ela trabalhava fazendo aniversário, festas e tal, que ela, quando ela teve a oportunidade na casa dela, ela começou. Ela tomou uma atitude. E a atitude dela, E gerou sementes. sementes que hoje, né? Eu lembro, acho que quando isso foi, quando eu tinha, não sei, 5 anos de idade, 6 anos, tem fotos. A impacto, a minha mãe fez uma primeira festa, daí convidou o vizinho, convidou. Que hoje o evento já mudou. Hoje a minha família viajamos muitas vezes, vamos para um local para ficar todo mundo juntos. Ó, a festa não é a mesma como ela iniciou, mas o legado, o que eu quero dizer? Quando alguém muda, pode criar um novo legado. E é nisso aspectos da questão da violência, os aspectos estressores, pode sim gerar aumento de irritabilidade, aumento de peso, brigas e mágoas profundas que repetem de gerações a gerações. Quando você vai ao médico, o médico pergunta: alguém tem problema de pressão? Alguém tem problema disso, aquilo? É verdade, ele faz um checklist, uma anamnese com você. O que o médico está fazendo? Ele quer conhecer sua história, se há um padrão geracional. Exatamente Comportamento isso. também há. Se você for olhar, gente, eu faço isso no consultório. Um mapeamento. Quando eu trabalho com atendimento individual, há um mapeamento.
Porque às vezes você não precisa estar seguindo o mesmo padrão. Os fatores estressantes sempre vão ocorrer. Porém, para cada fase, serão fases diferentes. Só que se o teu comportamento mudar, você pode também gerar um aspecto diferente. Porque assim como se alguém age violentamente, vai reproduzir violência, inclusive para os filhos, e os filhos vão reproduzir o mesmo hábito. E assim sucessivamente. Agora, se você pode, eu sou exemplo disso. Uau, que interessante. Ana, você falou sobre 5 feridas. Você podia falar um pouquinho delas para nós? Porque elas também fazem parte dos estressores internos. Sim, e quando eu falei que eu sou exemplo disso, porque eu sei que eu sou exemplo da mudança, e sei também, antes de eu me tornar psicóloga, já são mais de 14 anos, como eu, Ana Paula, eu eu teve um falecimento, e eu tô falando isso porque envolve as feridas. Houve um falecimento, né, que foi a morte do meu pai, eu era criança, tinha 9 anos de idade, blá, blá. E o que que aconteceu? Após a morte do meu pai, houve uma mudança significativamente. E eu me tornei uma garotinha com muita raiva. Tanto é que foi o meu primeiro curso online que eu fiz foi aprendendo a lidar com a raiva, que tá lá no Hotmart, porque representa a minha história. E aí, o que que aconteceu? Alguém dos meus 9, acho que até os 12, 13 anos, ninguém sabia lidar comigo. Mas alguém, eu sou grata a essa mulher, ela é viva ainda, né? Gratidão e que ela viva bastante. Aquela mulher, eu estava num acampamento de férias que a minha mãe tinha me mandado, e eu resolvi. Eu falo que ela foi minha primeira psicóloga, porque ela trabalhou comigo e houve uma mudança. E olha só, hoje eu tenho ensinado pessoas. Eu sou exemplo para outras pessoas. E as 5 feridas, todo ser humano pode passar, que são a ferida da dor do abandono. Quem nunca foi abandonado? Às vezes, as expectativas pode gerar abandono. Mas a ferida do abandono pode influenciar muito na questão do estresse, na forma de lidar. Outra, dor da rejeição, a dor da traição. Quem nunca foi traído? E às vezes, gente, por uma amizade. Então, além disso, tem a dor da injustiça. E essas ações vão gerar o quê? Desconfortos. Então, se você saber, eu sinto isso vem da onde? Que situação? Buscar o conhecimento. Buscar se conhecer. É a chave. Porque às vezes, quando você se conscientiza de algo, você consegue identificar e mudar o hábito. Não tem como mudar se você não se conscientizar. Mais pura verdade. Mas quando nós, aqui, que esse conteúdo, por mais que saiu um pouquinho do enredo, da forma, que ele possa florescer em mudança. Porque todos nós podemos mudar, todos. O corpo, veja só, seu corpo, da hora que você acordou até agora, quantos movimentos já ocorreram? É o mesmo da hora que você acordou? Muitos nem consciência nós temos, quer dizer, os nossos movimentos são inconscientes, nós não temos a consciência deles. Então, para mim, é inimaginável quantos movimentos eu tive. Quantos, Ana? Pode mais ou menos mensurar quantos que nós tivemos? Não dá. Porque cada um é cada um. Então, da forma como você acordou para até este momento, seu corpo já reagiu E quantos pensamentos já não passaram na nossa mente também? milhares e milhares. Eu quero dizer que o nosso corpo está em movimento constantemente, assim como a respiração. Então, se nós começarmos a se posicionar em rumo a algo novo, gerar um movimento, claro que existem treinos para isso. Por isso que algumas pessoas querem, começa uma coisa e para, porque existe o ciclo da autossabotagem. Então, aí envolvendo os fatores estressores, né? Agora, quando você sabe que os fatores estressores causam danos a você, e se você posicionar em rumo a uma mudança, fazer um treino, faça uma avaliação, identifique, né? E crie esse treino. Busque um profissional para te ajudar.
E você seguir este treino, você pode mudar. Restaurar a sua autoestima. Trabalhar com crenças, sabotadores. Aí entra um outro papel. As crenças sabotadoras, elas envolvem as feridas, porque as feridas, elas podem gerar dor. Um exemplo. Dor do abandono, puxa, ninguém vai me amar. Nossa, eu vou sempre ser sozinha. Rejeição, nunca vou ser aceita. E daí entra também, junto com isso, o não se permitir, porque daí, olha quantas crenças. Nós estamos falando sobre estressores, mas continuando. Sobre sabotadores, sobre feridas. Começa nas feridas. Aí ele vem para o sabotador. Aí eu tenho o pensamento que ele não vai me amar. Aí venho para um relacionamento. Me relaciono com alguém. Aí eu posso sufocar. Aí eu posso sufocar por quê? Porque eu tenho medo de perder. E nisso, a minha liberdade, ela se restringe. Eu não me permito fazer algumas coisas porque entra a crença que se eu fizer algo, eu posso perder essa pessoa. E aí, como eu falei, um comportamento, uma situação vai gerar uma reação, né? E com Certo? base nisso, o que que vai acontecer? As alterações no humor e tudo isso vai ter reações no corpo. Exatamente, No que vai corpo, no cortisol, que vai fazer todo esse papel das emoções no nosso não físico. só o cortisol, como outras coisas, outros hormônios, né? Mas vai causar danos. A chave é danos, né? O desconforto. Só que a grande questão é que vai perdendo a essência de ser, a essência de comunicar, a essência de expressar, e isso vai causar um outro problema. Pode gerar ansiedade ou sintomas depressivos, entre outras doenças de transtornos mentais. Então é muito importante agora a permissão, quando eu falei, esse permitir, quando eu falei ali, eu sou o exemplo, que você seja alguém que se posicione, a grande questão é que toda situação, como eu falo, tem como resolver, mas é necessário conscientizar as possibilidades. O que é adequado? Será que é adequado conversar e rever com o acordo entre os parceiros? Será que é possível ajustar um horário adequado? Porque a crença precisa ser mudada primeiro aqui. Você não vai conseguir mudar o outro se você não começar mudando em si. Identificando dentro de você aquilo que é necessário, sem o reconhecimento. Então, o autoconhecimento com o reconhecimento nessas 5 feridas, porque como você mesmo diz, somos singulares, cada um tem uma experiência e essas experiências são únicas. Entra essa questão do conhecimento. Você conhecendo, você consegue lidar com os estressores externos e, consequência disso, você lida com os estressores internos. Porque primeiro você lidou com o interno. Você trabalhou primeiro o interno para posterior trabalhar com os externos. Autoconhecimento, autogestão, desenvolvimento da inteligência emocional, treino constante. E se conhecer, né? Eu acredito que nós caminhamos para um rumo de autoconhecimento. Foi falado muito no passado sobre autoconhecimento, sobre identidade, sobre todos esses fatores na inteligência emocional. E hoje está se revendo tudo isso, está se voltando com uma intensidade forte, porque sem a identidade bem estabelecida, não tem como você seguir, identificar um estressor interno, que pode ser um pensamento repetitivo. Pode ser um ambiente onde que a pessoa está inserida no trabalho, que de repente uma mudança de pensamento, ele vai avaliar e ter condições internas de tomar uma decisão de mudar de trabalho, que muitas vezes acaba não ocorrendo. Vamos falar um pouquinho mais sobre a autopermissão? Sim, Especialmente nos momentos de estresse. Temos tantas situações que nós já falamos um pouquinho antes sobre permissão. Que exemplo que você poderia dar para nós de mais, digamos assim, que possa
trazer, não um exemplo universal, porque não tem exemplo universal, mas algo assim que poderia trazendo uma informação sobre autopermissão. Então, assim, a autopermissão, ela envolve todos os dias nós temos escolhas. Todos os dias é uma escolha, concorda? Concordo. Então, exemplo, se eu vou tomar café da manhã ou não, eu vou escolher. Sim, são escolhas. São escolhas. Só que essa questão, às vezes eu posso me permitir a comer mais saudável, eu posso me permitir a ir além. A permissão refere-se até mesmo o liberar-se, de uma forma geral. Liberar-se para o novo. Eu me permitir fazer isso. Só que quando nós, as crenças, as crenças limitantes, valores também, podem impedir com que você não, você, eu falo pessoas, né? De Sim, uma maneira geral, de não agir. E quando você começa a trabalhar as suas emoções, entendendo, se autoconhecendo, tendo consciência daquilo que é fator positivo, aquilo que gera negativo para você, você pode começar a ir um pouco, dar um passo a mais. Só que você precisa se permitir a isso. Permitir-se a se amar, permitir a não se comparar tanto, porque um dos fatores estressantes, o Instagram é um dos fatores externos que podem aumentar o estresse. A comparação, puxa vida, olha que linda aquela vida. A gente não sabe. é o que ela demonstra ali, aquela vida demonstra algo ali que muitas vezes não faz menção à realidade dela. A gente não sabe, é isso que você falou. Pode ser sim, pode ser não. Então é difícil também comparar. Mas a grande questão é o que a comparação envolve em si. Porque a comparação, ela pode gerar o quê? Aumento da ansiedade, uma agitação, o querer trabalhar, trabalhar para tentar ir além. E isso pode gerar também todos os fatores que a gente mencionou ali, algumas coisas. Mas o fato de você se permitir ao novo é você se querer ir a conquistar algo, ter uma objetividade. Eu quero mais saúde. Então, se eu quero mais saúde, uma permissão é fazer uma rotina. Estamos no início do ano falando de planejamento. Então, eu quero mais saúde. Atividade física é uma delas, comida, realizar os seus sonhos, todo mês fazer aquele planejamento de curto prazo. O que eu posso fazer agora? Porque eu me permiti seguir um treino para que isso ocorra. Uma reavaliação mensal dos objetivos, porque muitas vezes a gente faz as metas no começo do ano e no fim do ano para fazer um balanço do que aconteceu. Mas você falou algo bem importante aqui, de reavaliar a meta mensal, aquelas micrometas. Porque se eu preciso perder 10 quilos, eu não vou perder 10 quilos em 30 dias, eu tenho que fazer micrometas, levando mensalmente, o- emagrecendo mensalmente, acompanhamento de uma nutricionista, de uma psicóloga e de tantos outros fatores envolvidos nessa questão de emagrecimento. Escrevi aqui, eu escrevi a palavra renovação. Então, assim, a renovação da mente, ela vai impactar numa geração de novos hábitos e atitudes, nos quais essa postura com um treino constante irá potencializar mais saúde, fortalecimento de vínculos, fortalecimento do amor, porque quando você falou da questão lá ali atrás, né, da importância do autocuidado, nós estamos numa era aonde que o ser humano precisa de amparo e pequenas atitudes mudam. Sim, Então, se permitir a ter um novo amparo também envolve a receber, aceitar a receber, verdade. aceitar. Às vezes alguém chega aqui e fala: Puxa, eu trouxe isso aqui para você. Não quero, não preciso. Ou alguém te ligou: Oi, você tá bem? Não, tá tudo bem. O que que você tá fazendo? Ah, não, não preciso. Tá tudo bem. Saber receber, né? Receber um acolhimento. Então, a permissão, ela pode empoderar a conquistas também, desde que seja saudável, porque algumas coisas
Sim, sim. Ana, nós estamos tendo uma conversa incrível aqui. Estamos caminhando para o final. E o que você gostaria de deixar, assim, de fala sobre esses assuntos que nós conversamos aqui agora, sobre estressores internos, fazendo um pequeno resumo sobre estressores internos e externos. O que você gostaria de deixar para a nossa audiência? Bem, eu gostaria de falar um pouquinho rapidamente sobre o efeito de tudo isso, né. Os fatores externos e externos, os estressores, né, externos e externos, eles vão sim impactar a sua vida, impactar a sua família, que são as pessoas mais próximas, suas relações e também suas finanças, como as demais coisas. Só que, se você percebe que você não está bem, busque ajuda. Sinal de alerta começa com alterações de irritabilidade, humor, perca de vontade, baixa da produtividade, desânimo. Perceba, se você está com os sintomas mais 6 meses, reveja, né. Alguém que perdeu alguém, o luto pode causar muitos danos, gente. O luto é uma das dores muito impactante que pode sim impactar no desenvolvimento do ser humano. Então, buscar ajuda de amparo, se não está conseguindo superar um luto, resolva. E luto para mim, gente, não é só alguém morrer. É a perca de um trabalho, de algo que você tinha, também pode ser considerado luto Sim. num aspecto. Então, se você começa a identificar os danos, busque ajuda. Não deixe chegar a uma exaustão aonde que somatize numa gravidade tão grande. Lembrando, assim como algumas coisas acontecem, inflamam o nosso corpo, esses fatores estressores não gerenciadas adequadamente podem causar inflamações profundas. Então, é importante se posicionar a isso. E a grande questão é: permita-se a conquistar mais saúde. Talvez na sua família não tenha o exemplo de ter uma saúde, mas que seja você um demarcante, um para demarcar o novo e acreditar a isso. Acreditar que pode, acreditar que é possível e também tenha redes de apoio. Ninguém anda sozinho. Eh, eu estou preocupada com o horário, mas eu digo da seguinte forma: a psicoterapia, as pessoas falam: "Ah, eu tô falando com louco. Não, eu sou louca. Eu não vou buscar ajuda". A grande questão, o psicólogo visa auxiliar você a conquistar mais saúde, utilizando técnicas para estimular o cérebro. Quando eu falei do amparo, é um exemplo, tem várias coisas que nós podemos fazer. Então, não é só um conversar, igual no meu consultório, as pessoas que eu atendo no presencial, elas vão lá. Tem os aparelhos para ajudar a diminuir a serotonina, desculpe, para aumentar a serotonina, para potencializar mais saúde. Existem vários profissionais. A gente precisa trabalhar a renovação da mente. E a outra coisa, pequenas ações que vão mudar sim a sua vida. Então, seja a sua períodos de autocuidado, meditação, alimentação, fortalecimento e ter pessoas, resgatar alguém que você confie e abrir o teu coração. Você só vai conseguir expressar os seus sentimentos assertivamente, de uma forma não violenta, expressando. Então, ter alguém. Se você é casada ou casado, enfim, converse com não faça nas cama, pelo amor de Deus, não faça no seu quarto, faça na cama pelo menos, ou você faça em outro lugar, converse, como foi teu dia? Sentimentos. Puxa, o que que você aprendeu? Por que eu falo na cama não? Porque às vezes você vai falar coisa e acaba se tornando tão pesada que você não vai dormir. A cama, vamos pensar preparar esse ambiente para dormir, é importante. É um momento de conexão, passou o dia fora. Então, dentro de casa, expressar. Outra coisa, o pertencimento. Quem é você? Se pertencer. Ninguém é igual a ninguém. Todos nós somos únicos. O meu jeito de falar é diferente de vocês.
Então, você se reconhecer, então isso também, se você sabe quem você é, isso vai ajudar. Um exercício, gosto e faço, pega uma folha e divide em 4 partes e escreve o que eu gosto e faço, o que eu gosto e não faço. Eu faço, eu não gosto e faço. Não gosto e não faço. Se você identificar isso, se você identificar as coisas que você não gosta, isso aqui é um mapinha que vai te ajudar. E eu concluo dizendo que se você precise, eu falei da rede de apoio, o psicólogo pode ser um canal, mas talvez tá tão disfuncional a sua saúde que você vai precisar de um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, envolvendo médicos. A falta de magnésio também pode influenciar. Zinco, magnésio, vitamina B12, vários. Então, ir fazer um check-up é importante, Sim, porque às vezes uma vitamina pode ajudar você sim. a conquistar mais saúde. Então, médico, só que você precisa se permitir. E a permissão, gente, é identificar também aquilo que contribui para o seu bem-estar. Dizer não às vezes é necessário. A dificuldade pode ser a baixa, né, que está ligada às feridas. Então eu concluo dizendo: permita-se ao novo, porque a sua atitude irá impactar você, primeiramente, com mais saúde, e também você pode se tornar alguém a inspirar outras pessoas, sem falar que você pode ajudar outras pessoas ao meio em que você está a conquistar mais saúde. Ana, que aula que você deu hoje para nós. Que aula que você deu para nós. Estamos chegando ao fim do episódio de Dentro para Fora. Falamos sobre estressores internos e externos e a Ana deu uma aula aqui para nós, fantástica, sobre feridas, sobre permitir-se. Falamos vários assuntos relacionados a estressores internos e externos. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, curta, comenta, siga o canal. Para acompanhar mais conteúdos, sua interação é fundamental para continuarmos trazendo assuntos como esses. Até o próximo episódio.